Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Núcleo Square Conversa. Hoje nós temos a companhia aqui do Rodrigo Acioli. O Rodrigo é psicólogo clínico no Rio de Janeiro, conselheiro do CRP, lá do Rio de Janeiro também, e agora presidente da ABAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo, vamos lá. Qual é a visão da chapa que você representa agora nessa gestão na ABAPESP? Primeiro, tem uma coisa muito importante, que é realmente poder compartilhar tudo isso com o Brasil, né? Durante muitos anos, a psicologia do esporte foi muito forte no eixo Rio-São Paulo. Então é importante a gente sair desse eixo, né? Nós descobrimos com o tempo pessoas importantes, pessoas legais, produções importantíssimas, interessantes no Brasil inteiro. Então a ideia principal agora é compartilhar, né? É ramificar para o Brasil inteiro. Então sair desse eixo comum, né? As pessoas geralmente vêm para o Sudeste, né? E agora a gente também poder ir para fora, né? Ter mais acesso com o Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mas a ideia é assim, a gente levar a psicologia do esporte para o Brasil e tudo aquilo que se discute lá nas outras regiões, compartilhar com a gente também. Então, uma integração nacional mesmo. Exatamente, como o próprio nome da chapa fala, é coesão, né? A gente quer fazer essa união mesmo, né? A ideia é fazer com que a psicologia do esporte do Brasil, no Brasil, seja forte. Legal, muito bacana. E nesse período que a gente está entre mega eventos, acabou de acontecer a Copa do Mundo, temos a Olimpíada aí pela frente, como é que você acha que esses mega eventos refletem na psicologia do esporte brasileira? É uma oportunidade muito grande, muito boa de se mostrar o trabalho também. Com a chegada dos grandes eventos, toda a área do esporte, seja na psicologia, nutrição, na medicina, todas as áreas, todas as atuações, profissões, começaram a dar uma atenção maior a essa temática, né? Então, assim, isso vai beneficiar todas as áreas, quer dizer, beneficiar o esporte. Na psicologia não vai ser diferente. Naturalmente, assim que o Rio de Janeiro foi eleito cidade olímpica e o Brasil sede da Copa do Mundo, já começam as ligações chegando, né? E assim, uma coisa muito interessante também, que muitos profissionais enxergam um nicho de mercado e querem investir nisso. Então tem duas grandes preocupações. Primeiro, de capacitar, fortalecer, orientar quem já está na atuação. E educar também, orientar quem está tentando chegar, porque já existe um trabalho a longo prazo e que seria muito chato que isso fosse interrompido por pessoas que, numa formação, né, sem querer, né, por falta de experiência, acabam atuando de maneira inadequada, né, isso desqualificando às vezes o nosso trabalho. Nada contra, né, as pessoas quererem atuar no esporte, mas mostrar para elas, não, existe uma ética profissional, existe um profissionalismo, então vamos nos capacitar, nos preparar para isso, né? Então a primeira coisa é isso, é reorientar, organizar esse espaço. O segundo como eu falei, é a oportunidade que a gente tem de demonstrar. No Brasil, infelizmente, a área não é muito divulgada, não é muito valorizada, e as instituições, as confederações, os clubes, as entidades vão começar a procurar essa ajuda. O Olimpíada no Brasil, né? Queremos ter bons resultados. Então eles vão começar a procurar todos os profissionais. Vão querer mandar uma multidisciplinar boa, né? Então o psicólogo vai ficar fora dessa. Então a oportunidade é de orientar, fortalecer o trabalho e tentar fazer o melhor possível, né, para que a gente possa afirmar a psicologia como uma prática profissional e científica também. Muito bacana. E agora, puxando um pouco mais para a sua carreira pessoal, como é que você, como psicólogo, foi parar no esporte? Caramba, essa história é longa. Primeiro, como eu parei no esporte, né? Eu, com 2 anos e meio de idade, eu passei até dos 2 anos e meio até os 16 e tinha bronquite asmática, mas só que da violenta, né? Eu ficava mais tempo doente do que bem. E, naturalmente, o esporte foi receitado como medicação, né? Como remédio para mim, para trabalhar a respiração. Então, aos 6, 7 anos de idade, fui para a natação, para trabalhar os pulmões, a respiração. E no inverno, uma piscina era muito gelada, o médico recomendou fazer um esporte indoor. E aí então eu comecei a nadar dos 7 anos, quando chegou aos 12 anos eu também comecei a jogar basquete, mas sempre na escolinha, né, como uma diversão e tudo mais. E aos 12, 13 anos comecei a competir na natação, né? Mas ao mesmo tempo, paralelo, eu também comecei a competir no basquete. O
basquete, infelizmente, é um esporte que eu adoro, né? Tive uma experiência muito boa. O jogar basquete me trouxe sensações, né? Me deixou mais potente, né? Diante do mundo, diante das pessoas também. E aí eu comecei a ver a importância do esporte, sentir a importância do esporte. Mas eu sempre fui muito ligado ao esporte, dava mais atenção ao esporte do que aos estudos, né? Então, quando chegou na quinta série, eu matava a aula para poder treinar. Eu mal estudava para poder treinar. Meu caderno de matemática não tinha conta, tinha esquema tático. E repeti a quinta série por causa disso, né? Troquei de escola, não tinha mais tempo de treinar, deixei o basquete e fiquei na natação. E aí eu passei a competir mais ainda na natação. E aí que foi minha carreira no esporte, de fato, começou como atleta, né? Chegou uma hora no esporte que eu troquei a natação pelo triatlon. Comecei a competir quase profissionalmente pelo triatlon, rodar Brasil, atleta patrocinado, tudo mais. E chegou na época da faculdade, né, a grande diferença ali agora, estudo ou esporte, né? E chegou um belo momento que os dois lados começaram a cair. Eu tive que fazer uma escolha, não dá para ser 100% em tudo. E aí resolvi deixar o esporte de lado e focar nos estudos, né? Mas é muito interessante porque nesse período todo eu não tive acesso a psicólogo. Eu não conhecia a psicologia do esporte. No Brasil mal existia isso. E durante a faculdade eu comecei a pesquisar e era muito difícil você arrumar um estágio nisso. E batia de porta em porta e os clubes não ofereciam. Até que enfim uma psicóloga comprou, né, resolveu assim, comprou a ideia, vamos lá, vou te trazer aqui. Eles não ofereciam estágio, mas ela falou assim, me acompanha aqui no banco e veja o meu trabalho. Esse era o estágio, né? Um mês você está ali no banco vendo trabalho, ela falou assim, vem comigo, né? Você está aí esse tempo todo acompanhando, eu quero te trazer para cá. E aí começou o estágio, né? Claro que depois de um tempo me decepcionei com a psicologia do esporte. Eu comecei a perceber que os clubes estavam muito mais interessados no título e não no atleta. E aí a minha visão da psicologia é em prol da saúde, em prol do ser humano, e não da instituição. E aí eu resolvi deixar os grandes clubes e passei a ficar na clínica, que é também a minha atuação principal, né? E foi muito interessante porque tirei um peso das costas, né? Porque existia uma exigência dos clubes, né? Eles necessitavam de informações que se eu passasse eu quebraria o código de ética. Existia um certo questionamento também com relação ao trabalho, as pessoas queriam que o psicólogo fosse lá só para apagar incêndio, não queriam um trabalho continuado, então isso também me fez desanimar. Né? Exatamente, eles não queriam fazer um plano de trabalho, eles queriam, estamos com um problema, vem falar com a gente, obrigado, tchau. Na clínica, basicamente atleta, você entende? Não, aí eu já tinha um consultório normal, mas naturalmente, pela vivência no esporte, pessoas do esporte acabaram vindo procurar o consultório também, não só atleta, técnicos, pais de atleta, né? Pessoas que têm, de uma certa maneira, ligação com o esporte. Mas tem uma fatia no consultório significante de gente ligada ao esporte também. Mas foi muito interessante também que quando eu deixei os clubes e fiquei só no consultório, surgiu o convite do Conselho Regional de Psicologia para ser um colaborador na área de esporte. E aí eu conheci o lado da psicologia que eu me apaixonei, que é o lado das políticas públicas do esporte, né? Dentro do sistema conselhos também. E aí eu comecei a trabalhar o outro lado da psicologia, vamos dizer assim, os bastidores. E que é muito bacana para mim, está me trazendo uma experiência danada. E quer dizer, o esporte para mim como um todo ele é muito importante, ele me trouxe vida, né? Trouxe saúde. E até hoje não sou mais atleta, trabalho nos bastidores, né? Como na psicologia, mas até hoje sonho com o esporte. Sonho que estou pedalando, sonho que estou correndo, que estou nadando, né? O esporte eu não saio daqui de dentro. Mas o esporte está aí desde sempre, né? Não me vejo, às vezes que eu tentei sair, ele caiu no meu colo. Agora, para mim foi uma satisfação muito grande, um prazer de receber essa possibilidade de estar assumindo a Associação Brasileira durante os Jogos, né? Na minha cidade. Então, quer dizer, oportunidade única também, né? Eu sinto com uma responsabilidade danada, mas eu sinto que eu tenho um dever, assim, uma certa responsabilidade, um compromisso com o esporte, né? Eu devo ao esporte, né? Então, eu procuro, por ser do conselho, insistindo na ética profissional, mas também sem deixar o carinho e o coração de lado, né? Claro. Aproveitando o gancho desse significado todo que o esporte tem na sua vida, o que é esporte para você? Cara, eu posso dizer que o esporte é muito mais do que a gente imagina. Ele vai além do que a gente enxerga. Ele pode ser tudo, sabe? Ele está nas pequenas coisas, ele está
Cara, assim, não tem nem palavras para isso, né? Mas eu posso dizer o seguinte, o esporte eu vejo ele como uma ferramenta. As pessoas, às vezes, utilizam do esporte para ganhar muita coisa. Não estou falando de trabalho, de emprego, não. Eles se aproveitam dele, né? Eles acessam a sociedade através do esporte. A gente fala agora dos abusos, ó, o lado político falando agora, né? Dos abusos, violação de direitos, né? Pessoas, questões de mercado, as pessoas estão colocando produtos à frente da saúde, à frente do ser humano, né? Mas eu não vejo o esporte assim, não. Eu vejo o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, desenvolvimento científico, sabe? Eu vejo que o esporte está aí para nos ajudar, né? O esporte está para a gente, não nós estamos para o esporte, né? Estamos para o esporte com a nossa competência, com a nossa intelectualidade, com a nossa inteligência. Mas o esporte eu vejo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, social e para científico, né? Maravilha, perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela conversa, prazer muita também. Sorte, muito bom trabalho na sua gestão, que eu também faço parte, é bom dizer, vamos trabalhar junto e vamos desenvolver essa área. Se você quiser deixar algum recado, deixar seus contatos, o endereço da clínica, fica à vontade. Bem, quem quiser tirar informações, tirar dúvidas, participar também desse processo todo, nos ajudando aí, pode ir no Facebook ali, o Rodrigo Ascioli Moura. Meu telefone de contato é 21 999 680908, então pelo e-mail rodrigoam.pc@gmail.com. Querendo ajuda, apoio, a gente está aí para conversar em favor do esporte, em favor do ser humano também. Maravilha, Rodrigão, muito obrigado. Obrigadão. E você aí, se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se tem alguma sugestão, quer fazer algum comentário, comente aqui embaixo do vídeo também. E para saber quando a gente sobe mais algum vídeo, se inscreva no nosso canal. Até mais.